dia, galera, boa tarde, boa noite, criancinhas, tudo bem com vocês? Não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? O importante é que vocês vão ver esse vídeo, tá bom? Tudo bem com vocês, criancinhas? E com Titi aqui tá tudo bem. Tirando a imensa saudade que eu estou de estar dentro de sala de aula com vocês, né? Eu gostaria demais de estar dentro da sala de aula com vocês. Adorava nossas aulas dentro de sala de aula. Mas logo vamos estar juntos de novo. Isso eu tenho convicção, isso eu tenho certeza, né? E parabenizar vocês que estão vendo aqui o vídeo, porque vocês também estão se reinventando, né? Vocês estão enfrentando as adversidades que foram colocadas na vida, né? Que apareceram na vida nossa. Vocês estão enfrentando também com criatividade, de peito aberto, né? E é assim que deve ser na vida, né? E é assim que a gente vai nos tornar, né? Grandes profissionais, tá bom? Então, parabéns para vocês. Eu tenho certeza que todos vocês que estão passando por esse momento vão se tornar profissionais extremamente competentes da área da saúde, né? E vão ajudar demais a população e, consequentemente, também vão ganhar muito dinheiro, tá bom, criancinhas? Bom, então vamos lá. Nossa aula hoje é de técnicas laboratoriais, né? E a gente vai entrar num tema novo, né? A gente saiu do exame de hemograma, até que enfim, né? O exame de hemograma realmente ele é bem complexo. Aí alguém vai falar assim, professor, ficou faltando plaquetas. As plaquetas eu vou deixar para falar com vocês na aula de hematologia, tá bom? Na aula de hematologia a gente vai fazer o complemento falando da contagem de plaquetas, que a gente vai entrar em plaquetas logo em hematologia, tá bom? Bom, pessoal, olha só. Então, hoje a gente vai passar por um novo assunto, né? Olha aqui aqui embaixo aqui, ó. Nós vamos falar sobre o exame parasitológico de fezes, né? É o exame que todo mundo estava esperando para fazer. Todos vocês morrem de vontade ou morrem de curiosidade de querer fazer o exame parasitológico de fezes, tá bom? Então a gente vai entrar nesse exame aqui. Vamos lá? Bom, pessoal, olha só. Esse exame parasitológico de fezes, ele também é conhecido como EPF, né? É a abreviação, Exame Parasitológico de Fezes, tá bom? Vamos ler aqui junto com o Titi o que está escrito aqui, ó. Através do exame parasitológico de fezes, o laboratório é capaz de detectar e identificar a presença de parasitas, ovos, cistos e larvas nas fezes. O EPF, a cada dia, se torna um exame menos solicitado pelo clínico. Vamos lá, vamos explicar isso daqui para vocês? Olha só, criancinhas, existem vários exames parasitológicos de fezes, tá? Existe pesquisa de gordura fecal, existe pesquisa de sangue oculto, tá? Isso aí são outros exames de fezes, tá? O exame parasitológico, ele vai servir apenas para a gente para nós pesquisarmos parasitas presentes no intestino. Esses parasitas, eles vão liberar ovos, ou eles vão formar cistos, ou vão liberar larvas. Então a gente vai procurar nessas fezes ovos, cistos e larvas de quê? De parasitas intestinais, né? De parasitas intestinais, tá bom? Então ele não vai pesquisar sangue nas fezes, ele não vai pesquisar gordura, ele não vai fazer outro tipo de exame. Existem outros exames exames de fezes, né? Que são feitos com amostra de fezes para por exemplo, para sangue oculto, tá bom? Isso aí é uma outra historinha, tá bom? Então, o exame parasitológico, ele é exclusivamente para detecção de ovos, cistos e larvas de parasitas, De parasitas intestinais, né? Eu coloquei aqui embaixo que a cada dia ele se torna um exame menos solicitado. Por quê? Porque devido à má qualidade desse exame, né? E também pela evolução dos nossos vermífugos, né? Dos lombrigueiros, tá certo? Antigamente você tinha que saber qual parasita que estava te ocasionando problema para você tomar um lombrigueiro específico. Hoje não. Os lombrigueiros, eles são os vermífugos, eles atuam em todos os vermes, né? Eles combatem todos os vermes. Você não precisa, por exemplo, eu tenho
Ascaris, eu não tenho que tomar um comprimido, um vermífugo específico para o Ascaris. Eu vou tomar um lombrigueiro e ele vai fazer o quê? Ele vai atuar no Ascaris e em qualquer outro verme que eu tiver no meu intestino, tá? E esses vermífugos, além de tudo, eles são baratos e não tem quase que efeito colateral nenhum, né? Então basta, você não precisa nem fazer o exame parasitológico. Basta você tomar aí de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, um vermífugo, né? Que você vai estar livre desses parasitas. Porém, esse exame ainda ele é feito, né? O médico ainda solicita bastante o exame de EPF, sendo que a cada dia está diminuindo mais ainda o pedido, tá bom? Vamos passar para frente? Olha só, primeiro nós vamos falar sobre a amostra de fezes, né? Nós podemos ter 3 tipos de amostras de fezes. Olha aqui embaixo, vamos ler, ó. Amostra isolada, 3 amostras alternadas e 3 amostras seriadas. O que é essa amostra isolada? É onde o paciente ele vai coletar uma amostra só a qualquer hora do dia. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de madrugada, a hora que for mais conveniente para o paciente. Ele vai coletar essa amostra e depois, consequentemente, ele vai levá-la ao laboratório, tá bom? Lembrando que a amostra de fezes ela deve ser coletada no coletor fornecido pelo laboratório, tá bom? Só aquele coletor que é o adequado para a coleta de amostras de fezes, tá certo? Então a amostra isolada ele vai coletar a qualquer hora do dia. Ah, precisa de algum preparo? Não. Precisa fazer dieta de alguma coisa? Não, não precisa de nada. Precisa de jejum? Não, criancinhas. Ele pode coletar a qualquer hora do dia e depois levar ao laboratório, tá bom? Essa coleta isolada, criancinhas, ela não tem um significado clínico muito grande, tá? Porque essa amostra, você pode estar coletando essa amostra num período onde esses vermes não vão estar depositando ovos ou não vão estar depositando larvas, tá? Então, naquele dia específico, o parasita ele não está depositando ovos. Então você fez o exame e você não vai encontrar ovos nessa amostra, tá certo? Aí você vai dizer que esse paciente a amostra dele é negativa, que ela não tem o parasita, né? Para resolver esse tipo de problema, o pessoal criou 3 amostras alternadas, né? Essas amostras elas vão ser coletadas um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, né? Você coleta uma amostra na segunda, pula a terça, depois você coleta uma amostra na quarta, pula a quinta e depois você coleta uma amostra na sexta, né? Você vai fazer o quê? Você vai coletar essas amostras em dias alternados, tá bom? Essa amostra aí é legal que ela vai pegar um espaço de tempo maior, né? Vai evitar aquele problema da amostra isolada. Essa amostra alternada, ela é ela é a ideal, né? É a ideal, tá ok? Bom, e aí nós temos também as amostras seriadas, 3 amostras seriadas, que você vai coletar 3 dias consecutivos, segunda, terça, quarta, por exemplo, tá bom? Essa amostra aqui é a mais utilizada, tá? E ela é a mais utilizada e ela é a que mais mostra resultados melhores para o exame parasitológico de fezes, tá bom? A maioria dos médicos, eles solicitam 3 amostras seriadas, né? Ou seja, são amostras coletadas em dias consecutivos, né? Não confundir com essas amostras alternadas, que você vai coletar em dias alternados, né? Um dia sim, um dia não, tá bom? Então a melhor amostra para se realizar o exame parasitológico de fezes é essa amostra 3 amostras seriadas, né? Onde vocês vão coletar 3 amostras em 3 dias consecutivos. Tá ok, criancinhas? Tudo bem? Amostra isolada, 3 amostras alternadas, 3 amostras seriadas. Qual que é melhor? 3 amostras seriadas, tá certo? E é a mais solicitada também, né? Olha só, aí a gente vai falar sobre a conservação dessas amostras, né? Fica até engraçado, criancinhas, a gente falar assim, nossa, conservar fezes, né? Essas fezes já não estão todas perdidas?
Na verdade, se a gente for pensar, sim, né? Por que que a gente tem que conservar essas fezes de forma adequada? Por quê? Porque esses parasitas que porventura possam estar nas fezes, eles podem morrer, degenerar, né? E aí quando você vai olhar no microscópio, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir o quê? Identificá-los, né? Quanto mais essa amostra parasitológica, essa amostra de fezes, fica sem conservação, mais esses parasitas vão ser o quê? Destruídos. Eles vão ficar muito difícil de a gente conseguir identificá-los na amostra de fezes. Entendido? Entendidos? Né? Bom, criancinhas, a melhor forma da gente, a forma mais usada, né, é a refrigeração, tá? Você vai pegar essa amostra de fezes e colocar entre 2 e 5 graus Celsius, né? Ou seja, você vai pegar essa amostra de fezes e colocar na geladeira, tá? E é uma coisa desagradável, não é legal. Já pensou você pegar essa amostra e colocar na tua casa, dentro da geladeira, né? Fica ruim, toda vez que você vai abrir aquela geladeira, olhar naquelas fezes, né? Não é legal, tá bom? Mas, e outra coisa também, olha só, essa conservação aqui sobre refrigeração, ela vai conservar essas fezes apenas por 24 horas, ou seja, por um dia só, né? Então, quer dizer, ela é uma conservação ideal apenas se você for fazer esse exame rapidamente, se você for fazer esse exame no dia. Se você for demorar mais que um dia, ela não serve para conservar essas amostras, né? Os parasitas que ali vão estar, eles vão estar deteriorados, você não vai conseguir identificá-los, né? Tá certo? Entendidos, criancinhas? Bom, então aí você tem o conservante de fezes, que chama o que? MIF, mertiolate, iodo e formol, né? Os médicos hoje até solicitam, quando eles vão solicitar 3 amostras consecutivas, né? 3 amostras de fezes, eles utilizam o termo MIF, solicita o MIF, quer dizer que ele está pedindo 3 amostras. Essas 3 amostras podem ser conservadas na geladeira? Não, porque a conservação só vai durar o quê? 24 horas na geladeira, né? O que é MIF? Mertiolate, iodo e formol, né? Você vai misturar essas três substâncias e vai formar essa solução chamada MIF, né? 3 substâncias formam o quê? Formam uma solução. Antigamente a gente preparava isso aí no laboratório. Hoje a gente já compra essa solução pronta, né? Você compra nas lojas especializadas para produtos de laboratórios, você Você compra essa solução, tá bom? Você compra essa solução e vai E vai entregar para o seu paciente junto com o coletor, né? Vamos ler aqui, ó. Pode conservar as amostras de fezes até por 6 meses. Olha a diferença. Então, quer dizer, conservar em MIF você vai conservar por 6 meses. Deve ser usada na mesma proporção de amostra de fezes. Quer dizer, você vai colocar uma quantidade de MIF dentro do coletor universal, entregar para o seu paciente, explicar que aquilo ali é um conservante, né? E explicar para ele que ele vai colocar o quê? A mesma quantidade de fezes com a mesma quantidade de líquido existente no coletor, né? Então, a mesma quantidade de líquido tem que ser o quê? Aproximadamente a mesma quantidade de fezes, né? Ó, orientar o paciente a misturar as fezes com o conservante após a coleta do material. Quer dizer, o paciente ele vai colocar essas fezes no coletor universal junto com o conservante, ele vai tampar e depois ele vai fazer o quê? Ele vai, misturar, né? Misturar para que esse conservante se misture nas fezes e conserve essas fezes, tá bom? Após fazer isso, não há mais necessidade de colocar na geladeira, né? E essas fezes podem ser conservadas até o quê? Até por 6 meses. Então é um excelente conservante, tá? MIF. MIF é o nome de um conservante. Porém, muitos médicos, quando eles vão solicitar essas amostras aqui seriadas, né? Amostras seriadas, o que vai acontecer? Ele escreve lá no pedido médico, solicita o MIF. Na verdade, ele está pedindo o quê? As 3 amostras
seriadas, tá bom? Que é para você usar o que? Com conservante. Não adianta eu fazer 3 amostras e pedir para o paciente colocar essa amostra na geladeira. Por quê? Porque as amostras elas só vão ser conservadas por 24 horas, tá bom? Ah, outra coisa, essas amostras aqui, ó, elas vão ser coletadas o quê? Em coletores diferentes. Um dia eu coleto um coletor, no outro dia outro coletor, no terceiro dia outro coletor, o quê? Diferentes, né? Não pode ser coletadas essas amostras todas no mesmo coletor. Ok, criancinhas? Tenho certeza que vocês compreenderam isso daí. Bora pra frente? Bom, gente, olha só, a gente tem vários métodos para a gente estar realizando o exame parasitológico de fezes. Olha só, olha aqui, ó. Existem vários métodos para a identificação de parasitas nas fezes. Atualmente é recomendado que para a liberação de um resultado de EPF, a amostra seja avaliada por 3 metodologias diferentes, tá? Bom, pessoal, olha só. Então existem várias maneiras, várias formas, vários métodos de eu realizar o exame de fezes, tá certo? Eu posso fazer o exame de fezes por qualquer uma dessas metodologias. Porém, hoje, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, nós podemos fazer o quê? Nós temos a obrigação de analisar essas fezes por 3 metodologias diferentes, tá bom? 3 metodologias diferentes. Então, eu tenho que fazer uma metodologia, método, fiz o exame, aí eu tenho que fazer pegar essa amostra, fazer outro método, e depois eu tenho que pegar essa amostra e fazer um terceiro método, né? Eu tenho que fazer 3 métodos diferentes para eu poder o quê? Liberar o meu resultado, né? Para eu poder liberar o meu resultado, tá certo? Bom, e quais vão ser esses métodos utilizados? Existem vários. Eu vou deixar para vocês um texto onde está falando o quê? A respeito dessas metodologias, tá? Porém, eu vou comentar com vocês os 3 que são usados o quê? Na prática. Olha só. Nós temos um método de concentração por sedimentação espontânea, né? Esse método chama método de sedimentação espontânea ou método de Hoffman, tá? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, a principal metodologia para se liberar exame de fezes é a metodologia ou método de Hoffman, né? Eu tenho outro método. O que esse método de Hoffman faz? Nós vamos pegar as fezes, vamos diluir ela em água e vamos deixar que ela se sedimente de forma o quê? De forma espontânea. Eu vou diluir ela, né? E ela vai fazer o quê? Essas fezes vão o quê? Elas vão sedimentando. Então, todas as larvas, todos os cistos, todos os ovos que porventura estiverem nessas fezes, elas vão fazer o quê? Elas vão se sedimentar lá no fundo do cálice, tá? Por isso que chama sedimentação espontânea. A parte sólida, ela vai sedimentar, ficar no fundo lá do meu cálice, tá bom? Olha só, eu tenho o método de Berman, aqui embaixo aqui, ó, o método de Berman, que ele é baseado no termotropismo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar água quente para sedimentar essas fezes, por quê? Água morna, né? Porque essas fezes, as larvas que porventura estiverem nas fezes, elas têm o quê? Elas têm um termotropismo, uma atração por coisas quentes. Então essas larvazinhas elas vão sair e vão o quê? Vão para o sedimento lá no fundo do meu cálice, né? Esse é o método de Berman. E a tamização, né? A tamização é quando eu pego essas fezes, eu vou triturar essas fezes, né? E vou ficar observando se eu vou achar proglotes da Taenia solium, né? A Taenia é a solitária. Quando eu falo proglotes, é uma partezinha da Taenia, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar macerando essas fezes e procurando no meio delas para ver se eu acho o quê? As proglotes dessas Taenias, né? A olho nu. Essas proglotes são tão grandes que eu consigo ver a olho nu, tá certo? Bom, pessoal, essas 3 metodologias aqui, elas foram o quê? Elas foram adaptadas no laboratório para serem usadas todas de uma vez, através de uma técnica que a gente chama o quê? De Hoffman modificado, tá? Então, esse Hoffman modificado, nós vamos estar fazendo 3 metodologias ao mesmo tempo.
Nós vamos estar utilizando a metodologia de Hoffman, a própria metodologia de Hoffman. Nós vamos estar utilizando a metodologia de Berman e nós vamos estar utilizando a metodologia da tamização, tá bom? E isso é feito o quê? Na prática no laboratório, né? No laboratório a gente utiliza essa metodologia de Hoffman modificado. Ou seja, esse Hoffman modificado ele tem 3 metodologias em uma só, tá bom? Vamos ver como é que é feito? Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, sobre uma peneira colocar gaze dobrada em 4 vezes. Sabe aquela gaze que a gente usa para fazer o que? Curativo, né? A gente vai pegar aquela gaze e dobrar ela em 4 vezes, pode ser 3 vezes, e a gente vai colocar sobre o que? Uma peneira, tá bom? E aí eu coloquei as fotinhas aqui embaixo para vocês, olha só. A gente pode usar essa peneira, que é uma peneira comum, peneira de chá, né? Que a gente utiliza em casa para qualquer coisa, ou pode utilizar uma peneira como essa daqui. Essa daqui já é uma peneira apropriada, né? Uma peneira que a gente compra em lojas especializadas. E aqui é o cálice, né? Eu coloco esses cálices aqui nesse suporte, tá vendo? Ó, um suporte no qual eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 cálices. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar essa peneira aqui, essa ou essa, e colocar o quê? Aqui em cima desse cálice. E vou colocar dentro dessa peneira, essa gaze, o quê? Essa gaze dobrada em 4 partes, 2 partes, né? Tanto faz, tá bom? Beleza. O segundo passo, o que eu vou fazer? Olha só, vamos ler o segundo passo aqui, ó. Transferir com a ajuda de um bastão de vidro ou, aqui está errado, não é ou uma espátula, cerca de 2 gramas de fezes para a peneira. Em seguida, adicionar água morna e triturar as fezes com a ajuda do bastão, né? Então, olha só, a peneira vai ficar aqui, né? Aqui tem a gaze, aqui teria o cálice, o indivíduo que está fazendo num becker, não está errado, eu selecionei essa gravura aqui só para vocês verem, né? Eu vou pegar 2 gramas de fezes, quer dizer, a pontinha de uma espátula. Uma espátula é aqueles palitos de picolé maior, né? De madeira, pode ser, ou um bastão de vidro. Geralmente eu uso espátula de madeira, que ela é descartável. Você utiliza ali e você joga fora, né? E aí você pega essa espátula, a pontinha dela, você vai pegar ali com a pontinha um pouquinho de fezes, vai colocar o que? Sobre essa peneirinha e você vai o que? Triturar essas fezes. À medida que você vai triturando essas fezes, você vai jogando o que? Você vai jogando água morna, né? Olha aí, ó, eu estou usando água morna, então isso aí já é a metodologia de Berman, né? Eu estou triturando ali na peneirinha e eu já vou observar se tem o quê? Se tem as proglotes de tênia, né? Olha aí a segunda metodologia, que já é a tamização, né? E esse processo que eu estou fazendo é o processo de Hoffman, que é a terceira o quê? Terceira metodologia. Então eu estou fazendo na prática 3 metodologias de uma só vez, né? Então eu coloco sobre essa peneirinha, sobre essa peneira lá que está com a gaze, eu coloco lá o que? 2 gramas de fezes, né? Aproximadamente, eu não vou ficar pesando isso, é uma quantidade bem pequenininha. Vou triturando e vou jogando o que? Água morna, até que essa água ela encoste o que? Na parte de baixo da peneira, tá? Na parte de baixo da peneira, tá ok? Bom, criancinhas, e aí eu vou te retirar essa peneira, jogar as fezes fora, colocar essa peneira para lavar e vou deixar essas fezes aqui repousar no mínimo por 2 horas. Geralmente nos laboratórios eles deixam o que? De um dia para o outro, né? E você, aí, tá vendo? Ó, os cálices todos com as fezes todas trituradas vão ficar marrom. E o que vai acontecer? Essa água vai ficar marrom, né? Das fezes. E o que vai acontecer? Toda a parte sólida, olha só, elas vão se depositar aqui no fundo, né? Formando o que a gente chama o quê? De depósito, né? De depósito, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou deixar isso repousar, porque isso vai sedimentar, né? No mínimo por 2 horas. Isso aí é a metodologia de sedimentação espontânea, né? Que é o Hoffman. Então, novamente eu vou falar para vocês. Eu estou fazendo 3 metodologias em uma só, né? Berman, tamização e o que? E o próprio Hoffman, tá?
Geralmente, quando você vai deixar repousar, pessoal, é bom a gente tampar esses cálices aqui, ó. Existem tampas apropriadas. Se não tiver a tampa, você coloca o quê? Um papel alumínio aqui em cima, tampando esses cálices, né? E deixar o que? Repousar esse sedimento que por no mínimo 2 horas. Quanto mais tempo você deixar repousar, melhor é, né? Bom, gente, em seguida, depois dessas 2 horas, ou lá no outro dia, né? Olha só, nós vamos para o terceiro passo, presta atenção, ó. Com o auxílio de uma pipeta, retirar uma gota do sedimento de fezes e transferir para uma lâmina. Então, ó, eu vou pegar uma pipeta. Geralmente a gente não usa pipeta, a gente usa um canudo. A gente vai colocar lá no cálice, lá embaixo, né? Lá embaixo, pegar aquele sedimento que formou, pegar uma gotinha daquele sedimento e colocar onde? Colocar na lâmina, né? E colocar na lâmina, né? Adicionar uma gota de Lugol. O que é Lugol? Lugol é uma substância. Esse Lugol, ele vai ajudar o quê? Ele vai ajudar a corar esses parasitas, né? Esses ovos, esses cistos, essas larvas. Ele vai ajudar a corar e ele vai ajudar também o quê? Na focalização, no foco, para eu identificar o quê? Esses ovos quando eu for usar no microscópio, tá? Então, toda vez eu coloco lá uma gotinha de fezes, aí eu coloco o quê? Fezes, sedimento, né? Do sedimento lá embaixo, eu coloco uma gotinha e depois eu coloco o quê? Uma gotinha de Lugol, né? E aí eu misturo tudo isso e sobre isso daí eu coloco o quê? Uma lamínula, né? Vocês conhecem lamínula, é uma lâmina de vidro bem pequenininha, né? Eu vou colocar ali em cima e aí eu vou observar isso aí no microscópio, no aumento o quê? De 40 vezes. Eu vou observar o quê? Eu vou observar se há presença de ovos, de cistos ou de larvas, ok, criancinhas? Bom, aí essa observação no microscópio já é um outro papo para uma outra aula, né? Porque senão esse vídeo fica imenso e eu tenho certeza que você não consegue chegar até o final, tá ok? Bom, então essa é o que? Essa é a metodologia que a gente utiliza para fazer o exame de fezes, né? A gente utiliza o que? O que nós chamamos de Hoffman modificado. Esse Hoffman modificado, ele inclui 3 métodos juntos, né? O método de Berman, o método de tamização e o próprio método de Hoffman, tá certo? É assim que é feito o exame parasitológico, que parasitológico nos laboratórios. É assim que quando você for fazer o seu estágio, as pessoas vão pedir para você fazer, olha, prepare lá para a gente o quê? As amostras de fezes. Você vai fazer desse jeito, né? Vai pegar o cálice, colocar a peneirinha ali, né? Colocar a gaze nessa peneirinha, pegar 2 gramas de fezes, colocar nessa peneira e ir adicionando o quê? Água morna e triturando essas fezes, tá bom? E deixar repousar por 2 horas e depois pegar uma gotinha do sedimento, colocar na lâmina, uma gotinha de Lugol, colocar uma lamínula em cima e observar a presença de ovos, larvas ou cistos no microscópio. Ok, criancinhas? Deixei para vocês um texto. Além do texto, nós temos um questionário que deve ser respondido na plataforma. O texto deve ser resumido e passado para o caderno. Entendidos, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova. Então, falou, galera. Até mais!